Economia com ela, Juliana Rosa. Juliana, sempre que você fala desse tema, eu me arrepio. Primeiro porque quando o governo está arrecadando mais, é de se perguntar por que que ele não consegue fazer a mesma coisa com a despesa, né? Só consegue fazer com a arrecadação, buscando o nosso dinheiro. Me dá um pouco de agonia, porque a nossa carga tributária já é um colosso. E vão aumentar impostos também, mas o fato é, você veio falar de aumento de arrecadação. É isso, Juliana? Pois é, a arrecadação bate recorde, né? É dinheiro que não para de entrar nos cofres públicos e a conta não fecha, né? Parece um buraco ali, né? Por onde se esvai esse dinheiro todo. Boa tarde para você, né? Boa tarde para a Débora, para o Fábio, para o nosso ouvinte. A Receita divulgou hoje mais um recorde histórico no mês de setembro. Foi a maior arrecadação para o mês de setembro desde o início do levantamento dos impostos nessa série aqui de 1995. Também é recorde a arrecadação acumulada no ano. De janeiro até setembro, a arrecadação sobe quase 10%, muito acima do crescimento do PIB. Então, o que está acontecendo, né? Assim, uma parte é porque a economia está crescendo, então a arrecadação de impostos cresce quando a economia está crescendo, mas uma parte significativa é aumento de impostos que o governo conseguiu a partir de aprovação de uma série de medidas no ano passado no Congresso Nacional. Por exemplo, a tributação dos chamados fundos exclusivos, fundos de investimentos de altas rendas que não pagavam imposto de renda, como os fundos de investimentos dos pobres mortais, que a cada 6 meses paga aquele come cotas, e então houve uma mudança no Congresso ano passado e esses fundos de altas rendas também passaram a pagar o imposto igual aos fundos de investimentos normais. Teve aquela tributação de investimentos de brasileiros no exterior, também os offshores. Também foi uma medida que foi aprovada no Congresso. Teve ainda aquela revisão de benefícios do ICMS, que o governo federal conseguiu uma vitória também no ano passado no Congresso, que está fazendo diferença no caixa desse ano, que era o fato de que um governador dava um desconto para uma empresa, algum benefício estadual, e na hora de pagar o imposto federal, a empresa tomava como base aquele valor já do lucro, abatendo já o desconto estadual. E aí o governo federal falou, olha, não, você tem que abater do valor cheio, né? Não tem nada a ver se o governador X, Y, Z te deu um desconto. E aí isso aumentou a arrecadação de impostos. Agora, né, tudo isso aconteceu o governo olhando para receitas. A grande questão nesse momento é que, mesmo com a arrecadação bombando, o aumento de receitas ele não é suficiente para fechar o rombo fiscal. Então, a grande urgência desse momento é agora atacar a parte de gastos, que é o grande dilema que a gente está tentando entender até agora, se o presidente Lula vai ser convencido ou não das propostas que a equipe econômica vai levar para poder tomar decisões de corte de gastos. O que os especialistas estão dizendo é que não adianta, Oineg, fazer cortes pequenos ali pelas beiradas, que não vai resolver a questão, que vai ter que atacar algumas questões que são estruturais, que não tem como deixar de ser feita. Por exemplo, a vinculação de saúde e educação. Toda vez que a arrecadação sobe, automaticamente o dinheiro para saúde e educação sobem também, mesmo sem nenhum tipo de acompanhamento de eficiência. Isso é uma questão que a gente precisa discutir seriamente. O governo precisa fazer uma discussão séria em relação a isso. Não adianta colocar um caminhão de dinheiro na educação se a educação não está retornando em melhora de qualidade. Então, o que está acontecendo se gasta muito, são fórmulas automáticas e não faz sentido, né? Até um analista outro dia estava me falando, olha, como numa empresa, né? Imagina uma empresa que, porque ela aumenta suas vendas, seu faturamento, ela é obrigada a aumentar a sua folha salarial toda vez
que o faturamento aumenta. Não tem cabimento, ela vai aumentar a folha salarial se ela achar que precisa de mais gente, não porque a receita aumentou. Tem aquela questão também do salário mínimo, né? O salário mínimo é uma política de mercado de trabalho, para quem está trabalhando. E o governo colocou uma vinculação nos benefícios sociais. Toda vez que sobe o benefício social, ele acompanha o salário mínimo, não só a inflação. Tem uma série de mudanças, né? A questão das emendas parlamentares saíram totalmente do controle, tanto que o Supremo bloqueou, né, tamanha barbaridade ali daquelas emendas PIX, tomaram uma proporção de 50 bilhões de reais, dinheiro que vai completamente pulverizado, você não sabe para onde está indo direito, certamente não vai para grandes obras de infraestrutura, enfim. A gente está precisando de um assunto, de um debate sério, né? Que você vê, não é possível que com quase 2 trilhões de arrecadação esse ano, a gente esteja discutindo que as contas não se equilibram, né? A reforma orçamentária é urgente, senão a gente vai ficar falando, enxugando gelo, e aí vendo esse dólar a 5,70, a inflação subindo e tudo mais. Então está faltando realmente uma decisão séria em relação ao orçamento público, Enéas. É isso aí, Juliana Rosa, Economia es con usted. Amanhã a gente volta a falar. Valeu! Um beijo. Beijo.